Olá, eu sou Val Teixeira e hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre as nossas doenças. Você já parou para pensar para que a gente precisa desenvolver alguma doença? É isso mesmo. Para que você precisou desenvolver essa doença, seja ela qual for, enxaqueca, endometriose, alergias e todas as outras. Parece maluco, né? Mas sim, as doenças elas têm uma função na nossa vida e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Todas as doenças, elas não aparecem do acaso. As doenças, na verdade, quando elas se manifestam no nosso corpo, elas já estavam em processo de acontecimento, elas já vinham se desenvolvendo no nosso campo emocional. É que a gente não dava conta de perceber. E geralmente as doenças, elas vão acontecer quando nós temos uma quebra entre o nosso campo emocional e o nosso campo mental. A nossa razão. Geralmente, as doenças vêm quando a gente vai para longe da nossa natureza. Mas o que é natureza no nosso caso? A natureza em nós, seres vivos, ela está relacionada ao nosso corpo. Nós nascemos com todas as dicas necessárias para a gente reconhecer um perigo, para a gente entender se aquilo eu posso comer ou se eu não posso, se eu devo seguir ou não, se eu estou cansada, se eu preciso de descanso ou não. Enfim, no nosso corpo residem todas as nossas emoções. E as nossas emoções, elas servem para isso. Eu já falei isso em alguns vídeos anteriores. As emoções, elas são termômetros que nos sinalizam se aonde nós estamos é o lugar onde nós gostaríamos de ir. Reconhecer as nossas emoções é reconhecer uma necessidade. Quando eu estou com aquela pessoa que eu gosto, eu escolhi aquela pessoa, mas todas as vezes que eu estou com ela, eu tenho alguns comportamentos tão estranhos, parece que eu fico brava, parece que eu não estou bem, eu fico incomodada com aquela pessoa. Olha, essa é uma emoção. Vamos olhar o que está acontecendo, o que essa emoção está querendo te dizer, porque às vezes a gente cai no risco do apego. Eu queria tanto aquilo porque aquilo parece ser interessante, ou porque dentro de um consenso geral aquele trabalho é o melhor trabalho, aquele lugar para morar é o melhor lugar, aquela pessoa é a pessoa correta para minha vida, enfim, eu estou sempre tentando me encaixar dentro de crivos que às vezes não foram feitos por mim e não reconheço quando eu estou insatisfeita. Por quê? Porque o reconhecer quando eu estou insatisfeita passa pela minha emoção. Então, às vezes eu estou onde eu gostaria de estar, eu almejei tanto estar aqui e quando eu chego aqui, eu não estou bem. Por quê? Porque eu sou insatisfeita, porque eu sou ingrata, porque nada me agrada, nada é bom para mim, porque eu sou muito crítica. Olha, talvez a sua maior crítica seja essa. Nunca se permitir, nunca olhar para você e acolher o que é seu. As nossas emoções fazem parte da nossa natureza. A nossa natureza, ela busca sempre duas coisas. Primeiro, a autopreservação. Eu me segurar de que estou bem, de que estou viva, de que vou permanecer bem. Eu buscar a minha segurança, a minha sobrevivência. Isso está extremamente relacionado com a natureza. E a outra é a preservação da espécie. Quando eu me obrigo a ficar no lugar onde eu não gosto, onde eu não quero, é como se a minha natureza estivesse falando assim, olha, se você permanecer aqui por muito tempo, você não vai ficar segura. É melhor você olhar para outros lados, é melhor você ouvir sua intuição, é melhor você perceber as suas dificuldades, o quanto o seu corpo não fica bem. Você nunca teve aquela sensação de que você entra em alguns lugares, parece que você fica tão cansada, dá sono, parece que você não consegue raciocinar. Olha, já é o seu corpo mostrando alguma coisa para você, já é a sua natureza falando, venha para a sua essência que aonde você está indo longe demais do que é verdadeiramente seu. E é quando eu me desconecto dessas emoções que as doenças vão precisar aparecer. E elas vão aparecer para quê? Justamente para falar isso. Aquilo que eu não dei ouvido, aquilo que eu não dei vazão,
eu preciso que alguém me mostre, e geralmente é o meu corpo, já que o meu corpo vai falar sobre sobrevivência, sobre autopreservação. Então são as doenças que vão aparecer. E cada doença está relacionada a um sistema, e vamos entender que eu, enquanto consteladora, estou sempre olhando para os sistemas, seja o nosso sistema familiar, seja o nosso sistema endócrino, sistema digestivo, enfim, o nosso sistema orgânico. Dentro da minha família, eu tenho a minha família de origem, eu tenho a minha família atual, é outro sistema. Se eu estou no meu trabalho, também é um sistema. Todos os nossos sistemas estão trazendo informações e nós estamos levando as nossas informações para esse sistema também. Então, quando fala de uma doença, eu falo de algum sistema. O que aquele sistema está falando? A que sistema essa doença pertence? Qual a importância desse sistema e o que ela provoca em mim? Como eu fico quando eu me apresento dessa forma? Como eu trabalho com mulheres, é muito comum a gente ver, hoje sim, aumentou muito a quantidade, por exemplo, de endometriose, de corrimentos, de candidíase, de infecções urinárias por repetição, de infertilidade. O que está acontecendo? Olha, o sistema urogenital falando alguma coisa. O que esse sistema está falando para essa mulher? O que tem aí que não te autorizou a ser mãe? O que tem aí que você precisa espantar as pessoas? O que tem nesse sistema que fez com que o seu feminino estivesse fora de lugar? Então sempre a gente vai pegando aquela doença, o simbolismo daquela doença, a que sistema aquela doença pertence e para que eu precisei dela para viver. Porque sim, a doença ela vem falar de vida. O problema é que a gente aprendeu a olhar para a doença, eu não aprendi a olhar para o doente que está atrás dessa doença. Então, quando a gente tem algum sintoma, a gente vai ao médico, ele reconhece o que aconteceu, é doença tal, e ele vai me passar todo o tratamento e toda a medicação para aquela doença. Mas ele não vai reconhecer qual a causa emocional dessa doença, porque ele vai curar aquela situação e daqui um pouquinho vai aparecer outra, e depois outra, e depois outra. E aí a gente não entende, a gente tem sempre esse, eu tenho imunidade muito baixa. Eu tenho imunidade baixa? Não, esse corpo ele está gritando para você, olha para você. Para que você precisa adoecer? Qual a vantagem que você tem quando você adoece? Quer ver como é maluca a nossa cabeça? Mas quando eu adoeço, eu tiro toda a responsabilidade de mim. Claro, eu tenho um álibi muito bom, porque quando eu tenho uma doença que justifica as minhas dificuldades, uma doença que justifica a minha incapacidade de fazer aquilo que eu gostaria de fazer, é como se eu voltasse lá para aquela criança. Lembra aquela criança nossa que precisava de um pai, de uma mãe ou de alguém para dar continuidade na nossa vida, mostrar o caminho seguro? É como se eu precisasse novamente que alguém fizesse isso para mim. Então eu tiro a minha responsabilidade, porque o que eu vou falar agora pode doer, mas é verdade. Temos medo de viver com a culpa. Nós temos muito medo de lidar de uma forma saudável com a culpa, porque fizeram a gente acreditar que a culpa é tudo aquilo que eu fiz de errado, e não necessariamente. Todas as vezes que eu faço uma escolha, automaticamente eu faço o abandono de uma outra. Para eu seguir um caminho, eu tenho que abandonar aquele outro. E é justamente por eu não lidar muito bem com isso, eu ter medo de errar, ter medo de ser criticada. Você deveria ter ido por aquele caminho e você foi por esse. Você nunca deveria ter se separado, você nunca deveria ter pedido demissão, você não deveria ter tido filhos, ou você não pode falar isso que você está falando para o seu filho. Então sempre esse medo da culpa vai fazendo com que eu tenha o quê? Eu vá desenvolvendo em mim situações que me autorizam não ser responsável. Eu sei que parece insano tudo isso, mas a nossa mente às vezes ela não é muito
muito saudável mesmo. Aliás, é muito comum a gente estar num processo doentio e não reconhecer. A culpa, ela vem falar de uma autorização. Quando eu não tenho culpa de nada, significa que eu sou inocente. Então, se eu justifico isso através de uma doença, eu permaneço inocente perante aquele ato que eu não dou conta de fazer. Só que isso não me faz bem, isso não traz a minha felicidade, isso traz até uma inocência. E vamos lembrar, quando a gente fala de inocência, a gente está falando de criança. A criança é inocente, o adulto já não é mais. Nós temos autorização sim para fazer, nós temos autorização para pegar toda a nossa história e ir para frente e sem culpa. Porque a culpa, ela precisa ser diferenciada de arrependimento. O arrependimento é de algo que eu fiz. Eu fiz, talvez eu poderia ter escolhido outra coisa, feito de uma forma diferente. Esse é um arrependimento, que quando eu sou adulta suficiente, eu dou conta de pegar esse arrependimento e fazer uma história nova. A culpa, ela é um outro processo, ele é um processo primitivo, um processo de não merecimento. Quando eu me sinto culpada, significa que eu não mereço ir para frente, eu não mereço receber nenhuma vantagem disso tudo. Então, para eu não ficar presa na culpa, porque em algum momento eu escolhi viver a minha vida a ter que ficar cuidando, por exemplo, da minha família de origem, ficar presa num sonho que não era meu, quando eu decido isso aqui, eu abro mão daqui. E isso muitas vezes é doloroso. Então, para eu não lidar com essas culpas, eu vou desenvolvendo doenças, porque enquanto eu olho para essas doenças, eu não preciso resolver as minhas situações. Eu sei que é estranho, mas vamos fazer o teste. Pega aí, sabe aquela doencinha de estimação que você tem? Porque todo mundo tem. Pega aquela doencinha de estimação e dê uma olhada o quanto que você cuida dela ou o quanto que você quer se livrar dela. Porque geralmente a gente cuida das nossas doenças, né? Mas a gente não cuida da gente. E aí às vezes as pessoas perguntam, mas isso tem cura? A doença não tem cura, quem tem cura é a gente. É a gente que está usando essa doença para chegar em algum lugar. Então a cura é nossa, não é da doença. Vamos fazer o teste? Vamos começar a perceber para que eu preciso adoecer. Qual a função dessa doença? O que ela vem me falar? Né? Quando vem, é muito comum, por exemplo, mulheres que não conseguem engravidar. Vamos olhar a história dessa mulher, desse sistema familiar, de todo o feminino dessa história, como que era? Vamos constelar essa infertilidade? Vamos colocar a luz nessa consciência? O que é que tem nessa história que você não está dando conta de olhar? Como foi a sua relação com o feminino? Quem é o primeiro feminino que a gente vivencia? É a nossa mãe. Então, como foi a sua relação com a sua mãe? Era ótima. Minha mãe é perfeita. E, de novo, perfeita. Já falei de perfeito em algum vídeo. Pai e mãe, perfeitos? Tem algum segredo, tem alguma pegadinha nessa relação, porque eles não são perfeitos. O que existe neles que eu não dou conta de olhar? Para que eu preciso fazer desses pais perfeitos, modelos insubstituíveis? Talvez para que eu não precise ser melhores do que eles. Até porque se eles são perfeitos, vai ser muito difícil ser melhor do que eles. Entendem a diferença e entendem a necessidade dessa doença? Vamos começar a olhar para as nossas doenças como pedido de socorro. As nossas doenças são portas de cura para muitas coisas que a gente poderia estar fazendo, realizando, prazeres que a gente poderia estar vivenciando na vida e a gente está abrindo mão. Ok? Fez sentido para você? Então me acompanhe por aqui no YouTube. Você também tem esse mesmo material todo em formato de podcast no Spotify, no Google Podcast, que você pode ir me ouvindo enquanto você está dirigindo, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, uma caminhada, por exemplo. Ou você pode seguir meu Instagram, valteixeira_pc. Ok?